noite nós vamos conversar com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Agora sim, bom dia, Glauco, e bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, ontem nós tivemos a divulgação de mais uma pesquisa IPEC a respeito da disputa pela presidência da República e Lula segue na liderança contra Jair Bolsonaro. O petista tem 50% das intenções de voto contra 43% do atual presidente. Brancos e nulos somam 5% e 2% não responderam. Quando a gente leva em conta só os votos válidos, Lula vence por 54 a 46. É o terceiro levantamento feito pelo IPEC no segundo turno. As duas pesquisas anteriores mostravam também vantagem de Lula e todas as movimentações que aconteceram, na verdade, da primeira para essa terceira, estão dentro da margem de erro. Isso indica um cenário de estabilidade, Nicoli? Que leitura você faz desse último levantamento IPEC? Glauco, é um cenário de estabilidade, porém nós não podemos nos esquecer que os bolsonaristas mais radicais optaram por não responder às questões nem do IPEC nem do Datafolha, o que é um dado preocupante. Por outro lado, nas últimas 2 semanas, desde que começou o segundo turno, o Bolsonaro tem sofrido vários ataques, enfim, de modo que a campanha petista, para dialogar com os bolsonaristas, teve que literalmente colocar a discussão no mesmo nível dos próprios bolsonaristas, ou seja, lá embaixo. Discussões sobre satanismo, maçonaria, pedofilia, até mesmo o evento que aconteceu em Aparecida no dia 12, foi atacado também pelos petistas pela falta de respeito diante de uma manifestação religiosa, quando nós vimos os bolsonaristas atacando padres, até mesmo questionando a cor vermelha dos cardeais, o que é um absurdo, né? Já que isso representaria, na realidade, um símbolo religioso e que não tem nada a ver com o comunismo. Então, todos esses elementos, né, fizeram com que o Bolsonaro perdesse um pouco de fôlego entre os católicos, principalmente, ainda mantém a fidelidade dos evangélicos. No entanto, é um cenário de estabilidade, né, para o Lula, entre altas e baixas, né, em relação à classe média. Uma parte da população mais pobre reduziu a rejeição sobre Bolsonaro também. Então, todos esses aspectos vão levando a um certo equilíbrio entre perdas e ganhos de intenções de voto, segundo as pesquisas. O Lula ainda é o favorito. Agora, Nicoli, muita gente tem falado a respeito da questão da legislação eleitoral e também do cumprimento daquilo que prevê a norma em relação ao equilíbrio da disputa. E teve aqui um tweet da jornalista Amanda Rossi, do Portal UOL, que eu vou até ler para você, Nicoli, porque é de fato algo que deveria chamar a atenção das pessoas. Não me sai da cabeça em que outra eleição presidencial seria aceito que um banco público passasse a conceder entre o primeiro e o segundo turno crédito consignado a um programa de transferência de renda e liberasse 1 bilhão e 800 milhões de reais em 3 dias. Quer dizer, isso não é muito absurdo mesmo, Nicoli? Porque a gente está vendo, não é só essa medida, né? Ela se refere aqui à questão do crédito consignado no Auxílio Brasil e também no benefício de prestação continuada, que foram liberados ontem, além de ser uma medida que, na prática, acaba fazendo uma transferência de renda do governo diretamente para os ricos, né? Para instituições financeiras, ainda vai prejudicar em muito, segundo praticamente todos os analistas, o futuro dessas pessoas que acabam adquirindo esse empréstimo consignado. Como é que você vê esse uso tão escancarado da máquina pública com motivação eleitoral absolutamente sem consequência nenhuma, Nicoli? O grande problema é a falta de planejamento, né? Porque a conta vai chegar em algum momento. E certamente logo após as eleições, com aumento provavelmente de taxa de juros, aumento de inflação e redução de investimentos públicos em outras áreas, como saúde, educação, programas de moradia, infraestrutura, ciência, tecnologia. Então, isso vai mostrando para a gente que o Bolsonaro, muito tardiamente, resolveu tomar alguma atitude para ajudar a população carente. Porém, a maneira como está sendo feito é uma forma absurda, já que ele está fornecendo empréstimos sobre benefícios, né? Ou seja, de fato, a população mais pobre irá receber esses benefícios,
Ao mesmo tempo, a inflação irá subir, a taxa de juros também. Consequentemente, esse benefício, que hoje gira em torno de R$ 600, em pouco tempo não vai valer mais nada devido à inflação. E, além disso, não há nenhuma segurança de permanência desses programas, uma vez que não consta na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o ano que vem não consta o uso desses recursos. Então, literalmente, o que o Bolsonaro faz são políticas sociais nas coxas. Isso pode ter um impacto tremendo sobre a sociedade em termos fiscais, à medida que isso irá trazer, certamente, logo após as eleições, um aumento terrível dos preços, né? Exatamente para que o governo possa pagar essas contas, né, com aumento de impostos. E pior, essa corrida desenfreada e irracional dessa distribuição de recursos, né, que vai alavancar temporariamente durante um pequeno curto, né, espaço de tempo, vai aumentar o consumo, a inflação vai aumentar também e, consequentemente, esse suposto benefício ele vai virar um prejuízo ainda maior, sobretudo considerando o empréstimo consignado, né? Nem todos os bancos estão aplicando taxas que sejam condizentes com os índices de inflação, o que torna ainda pior a situação, né? Já que, como você bem expôs, os grandes beneficiados por esse tipo de prática serão os bancos privados. Bom, outro fator que também chama atenção é a negligência do Bolsonaro ao longo de 4 anos para as questões sociais, uma vez que, se houvesse programas racionalmente estruturados e planejados, o brasileiro hoje não estaria na situação que está, passando fome, não conseguindo pagar seu aluguel e tendo muitas dificuldades, inclusive, de manter outros aspectos que dizem respeito à qualidade de vida. Então, o eleitor não é bobo, ele tem plena consciência disso e ainda assim recebe o benefício do bolsonarista sem menosprezar a candidatura do Lula, sabendo que é necessário um governo com uma boa equipe econômica, com estratégias, né, de planejamento social, para que a partir do próximo ano, certamente com o governo Lula, a gente tenha uma estabilização inflacionária, uma estabilidade da forma como esses recursos são distribuídos, e não apenas distribuir os recursos, né, mas ligá-los a outros programas, como a vacinação de crianças, a questão também da escolaridade, necessário que as crianças estejam na escola, programas também que beneficiem, sobretudo, mulheres, mães solteiras, e, enfim, e é fundamental também pensar na população negra brasileira e descendentes de quilombolas, indígenas e tudo mais. Então é fundamental olhar para esse aspecto, porque o bolsonarismo faz nada mais nada menos do que uma medida eleitoreira e que não há nenhuma segurança de permanência desses programas. Por isso a gravidade. O que Bolsonaro faz é seguir aquilo, uma lição de Maquiavel, né? Ou seja, os fins justificam os meios, embora Maquiavel nunca tenha dito isso, mas vale tudo na campanha bolsonarista. Mentir, fingir que houve um atentado contra Tarcísio, isso inclusive foi mostrado na campanha eleitoral de Bolsonaro ontem, na TV, no programa eleitoral. Vale, enfim, atacar o Lula de todos os aspectos possíveis e imagináveis. E contra essa postura bolsonarista, o petismo resolveu, então, utilizar estratégias semelhantes, exatamente para minar aqueles que, de fato, acreditam em fake news, em notícias distorcidas. E o que se percebeu nessa campanha é que não será pelo discurso simplesmente da negação, né, dos ataques falsos de Bolsonaro que o Lula se sairá vencedor. É necessário, infelizmente, usar as próprias trevas usadas pelos bolsonaristas. Não que haja mentiras por partes da campanha petista. Isso porque o próprio bolsonarismo, ou o Bolsonaro, ele tem um veneno na ponta da língua, em que ele mesmo mancha a sua imagem. Nós vimos isso na semana passada, aliás, no sábado, quando foi divulgado um vídeo em que, da própria boca do Bolsonaro, ele havia dito que surgiu um clima entre um senhor de 67 anos, né, para não dizer um senhor tarado, né, que disse que o próprio presidente que havia rolado um clima com meninas de 14 e 15 anos, venezuelanas, sendo que sequer eram prostitutas, mas sim apenas meninas que estavam aprendendo
a técnicas de maquiagem para ter alguma alternativa financeira, né? Ou seja, uma forma de trabalho, nada mais, nada menos. Então, isso vai mostrando a poluição cerebral, né, do próprio Bolsonaro, né? Ou seja, é uma campanha baseada em preconceitos racistas, em diminuição da condição da mulher e, pior ainda, né, com velhos trejeitos de parte de uma população que é conservadora, tem pensamento arcaico, machista e, muitas vezes, né, que promove a sexualização de meninas, o que é pior ainda. Então, o bolsonarismo, ele tropeça nas suas próprias andanças. Isso aconteceu também, como eu disse, no dia 12 de outubro, quando os bolsonaristas literalmente ocuparam, invadiram, né, para ser mais exato, enfim, Aparecida, para fazer campanha política, sendo que era um dia que era necessário respeitar a liberdade religiosa e a forma como cada um cultua a sua espiritualidade. Ao contrário disso, os bolsonaristas xingaram sacerdotes, criticaram muitos fiéis e foram muito criticados por eles. Isso também não aconteceu apenas no Brasil, como também no enterro da Rainha Elizabeth, na Inglaterra, em que os bolsonaristas também protagonizaram uma série de eventos e manifestações absolutamente desrespeitosos, né, com a morte da rainha. Não significa que a rainha seja uma pessoa necessariamente elogiável, já que sempre flertou com colonialismo. No entanto, é necessário respeitar as tradições de outros países, outras religiões, coisa que o bolsonarismo nunca soube fazer. Bom, nessa história toda, a figura de Janones se tornou uma figura muito importante para o petismo, já que ele é a figura, em termos de influenciador digital, que mais consegue dialogar com esse público mais conservador, principalmente aqueles que caem nas notícias mentirosas, nas fake news bolsonaristas. Então, Janones ele está na linha de frente nas redes sociais, promovendo exatamente a exposição de falas do Bolsonaro, né? E aí que mora a diferença entre o bolsonarismo e o petismo. O bolsonarismo ele está baseado em informações distorcidas, dados falsos e desvirtuamento da própria realidade. Já a campanha petista, ao reduzir o nível dos debates para o nível dos próprios bolsonaristas, emprega falas do próprio presidente. E isso pesa muito na decisão do eleitor, né? Fazendo com que, de fato, muitos desistam de votar no Bolsonaro pelos próprios erros cometidos pelo presidente. Fala muita bobagem, é uma pessoa que não tem nenhuma capacidade de abstração e que está cercada, né, de pessoas ignorantes. E um último detalhe que chamou muita atenção, Glauco, foi no debate de domingo, quando o Sérgio Moro volta a circular ao lado de Bolsonaro, né, que foi uma situação um tanto esdrúxula. Em outras situações, por aqui, ano passado, retrasado, né, a gente discutia muito que Sérgio Moro representa a teoria e o Bolsonaro a prática. Mas teoria e prática do que exatamente? De um certo fascismo. Né? O Sérgio Moro rompeu com certos preceitos republicanos, democráticos, rompeu com direitos individuais, que levou o Lula à prisão, e já Bolsonaro é a prática do próprio fascismo, né? Ou seja, Sérgio Moro é equivalente ao que foi Carl Schmitt na Alemanha, que era o jurista de Hitler, enquanto que o próprio Bolsonaro é a personificação de uma leitura, né, conservadora, fascista da realidade brasileira, repleto de desmandos, conchavos políticos e atitudes que são absolutamente contrárias à responsabilidade governamental, seja pelo orçamento fiscal, aliás, orçamento secreto, perdão, seja também pelas falas absurdas, né, contra a população negra, as mulheres, as crianças, enfim. Agora, o problema de um segundo mandato do Bolsonaro é que ele não terá freios nem limites para fazer o que bem entende, inclusive reformas no STF, aumentando o número de ministros para manter o controle do STF, políticas que tendem a atacar direitos humanos, como a redução da maioridade penal, e pior, outras ações que tendem a literalmente atacar a população negra, indígena, ainda mais as questões ambientais. Então, de fato, nós estamos chegando na reta final dessa campanha
E é importante abrir os olhos. Bolsonaro é uma ameaça à humanidade. Bolsonaro é um risco à democracia. Bolsonaro, ele é um fascista. É importante que se diga isso. Muitas vezes se questiona se deveríamos ou não aplicar o conceito de fascismo aqui no Brasil, ainda mais à pessoa de Bolsonaro. No entanto, é sempre importante recordar a definição que Michel Foucault, grande filósofo francês do século passado, dava em relação ao fascismo. E ele definirá o fascismo como o desejo de eliminação do outro. E essas são as falas corriqueiras de Bolsonaro, né? Ou seja, tentar atacar, matar, prender a esquerda, criminalizar os partidos de esquerda ou qualquer outra visão que seja progressista, de defesa da população negra, das mulheres, dos indígenas. Então aqui fica o apelo, uma vez que Bolsonaro ele é um risco, como eu disse, aos direitos humanos e qualquer forma, né, de manutenção de uma estabilidade social política. Bolsonaro é a crise, Bolsonaro é uma praga política, ele é uma distorção da própria democracia. Nicoli, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até, Glauco, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.